Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 85º encontro no versículo do dia, para a honra e a glória do Senhor, e trago para a leitura no dia de hoje o livro 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. E a palavra diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia fazendo a seguinte pergunta para a sua vida: você está pronto para sofrer? Dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Sejam muito bem-vindos. Você que chegou agora, meu irmão, minha irmã, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Agora todo mundo, lá embaixo, clica o like, já deixa aí registrado para não se esquecer. É bênção pura, é gratuito. Glórias a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. O cristão, em vez de ficar envergonhado de sua profissão de fé, deve, com intrepidez, demonstrar ao mundo de suas esperanças e suas promessas são o seu tesouro mais precioso. Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Embora Paulo estivesse preso numa cela romana, ele de modo algum se considerava um prisioneiro de Nero, mas sim do Senhor. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. De fato, quer dizer aceitar sua porção do sofrimento, que sempre será acompanhada pelo poder de Deus, que nos dá a graça para suportar a prova. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, numa era de crescente perseguição, Timóteo pode ter sentido medo de continuar a pregar as boas novas. Seus temores eram baseados em fatos, já que os crentes estavam sendo presos e executados. Paulo disse a Timóteo que esperasse pelo sofrimento. Assim como Paulo, Timóteo seria preso pelo fato de pregar as boas novas. Hebreus 13, versículo 23. Mas Paulo prometeu a Timóteo que Deus lhe daria forças e que ele estaria pronto quando fosse sua vez de sofrer. Mesmo quando não existe qualquer perseguição, pode ser difícil compartilhar nossa fé em Cristo. Felizmente nós, como Paulo e Timóteo, podemos pedir que o Espírito Santo nos dê coragem, não tenha vergonha de testemunhar. Aprofundando ainda mais na interpretação na mensagem de hoje, não te envergonhes. Paulo exorta a contar com as aflições e ficar preparado para elas. Se nos envergonharmos agora, Cristo se envergonhará de nós depois. Todos os cristãos, especialmente os ministros, devem esperar aflições e perseguições por causa do Evangelho. De tudo que estamos aprendendo hoje, este versículo resume toda a carta. Timóteo provavelmente passaria por sofrimento ao chegar a Roma e também em seu ministério posterior como sucessor de Paulo. 3 pontos importantes. Primeiro, mal e sofrimento. Preste atenção em concordância ao versículo de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Mal e sofrimento, regozijo. Os sofrimentos de Cristo realizaram a completa expiação do pecado. A igreja continua a sofrer para que todo o mundo saiba sobre a redenção de Cristo e se beneficie dela. Os cristãos precisam dar continuidade ao ministério e, portanto, aos sofrimentos de Jesus até que ele volte. Saber qual o propósito final do nosso sofrimento permite que nos regozijemos nele.
Nós não sofremos por nós mesmos, nem por alguma força maligna misteriosa que não conhecemos. Nós sofremos por Cristo e por sua igreja. Segundo ponto, evangelismo pessoal. Ninguém deve sentir vergonha de compartilhar o evangelho de Cristo, nem deixar de ficar perto de quem a esteja compartilhando. Terceiro e último, proclamação, chamado. O chamado a proclamar pode ser um chamado à perseguição e ao sofrimento. Meu irmão, minha irmã, estamos nos aproximando ao final da mensagem no dia de hoje. O sofrimento pode muito bem fazer parte de uma vida cristã fiel. Os cristãos não são penalizados por terem agido mal. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 17. Pelo contrário, às vezes, eles sofrem porque praticaram o bem e serviram a Deus. Quando sofremos por praticar o bem, então estamos participando do sofrimento de Cristo. Filipenses 3, versículo 10. E do sofrimento em favor de toda a igreja. Colossenses 1, versículo 24. E eu finalizo a mensagem de hoje com o seguinte pensamento. Todos nós que decidimos nos separar do mundo para vivermos em santidade para Deus, seremos perseguidos. Talvez não como o apóstolo dos gentios que foi açoitado e preso diversas vezes e, ao final, morto. Porém, seremos zombados por causa da nossa escolha. O próprio Jesus sofreu e foi morto por anunciar a salvação por intermédio do Filho de Deus. Que dirá de nós? Aliás, ele mesmo nos alertou que estaremos sujeitos aos mesmos riscos. Em Mateus 10, versículos 16 a 22, eu vos envio como ovelha entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governantes e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios, e por causa do meu nome. Sereis odiados de todos. Muitos irão nos taxar como loucos. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E outros nos excluirão por causa de Jesus. Contudo, devemos prevalecer até o final, porque somente esses serão salvos. Olha, ademais, segundo o versículo de hoje, é Deus quem nos dá a força para permanecermos firmes até que Ele venha. Ou seja, Ele nos capacita a permanecermos firmes na fé, mesmo diante das adversidades, das gozações, das exclusões e até mesmo dos sofrimentos. Enxergamos essa verdade na vida de Pedro, que desde jovem ansiava morrer por amor a Cristo e, no tempo oportuno, ele glorificou o Senhor com sua vida, sendo crucificado de cabeça para baixo. O mesmo se deu com muitos outros discípulos de Jesus, que morreram por anunciar seu evangelho. Todos são humanos como cada um de nós, sujeitos a erros e medos. Todavia, Deus os capacitou não apenas a viverem por Cristo, como também a morrerem por amor dele. E, assim como o Senhor fez com aqueles homens, Ele pode fazer nas nossas vidas também. Basta que, diariamente, busquemos nele forças para batalharmos e vencermos. À medida que nos tornamos íntimos de Jesus, nos aproximamos mais por Ele, e a cada renúncia, ao invés de pesada, se torna motivo de alegria por glorificar o nome do nosso amado. Assim, fortaleça-se em Deus e esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Entramos na sua presença, Pai. Assim pedimos
Queremos lutar o combate da fé para vencermos e, ao final, receber de Ti os nossos galardões. Ajuda-nos, Senhor, nessa batalha, enchendo-nos do Teu Espírito que sempre nos leva a Ti. Perdoa-nos e nos purifique, a fim de sermos santos como o Senhor e podermos Te ver no tempo da adversidade, no tempo da luta e também no tempo da alegria. Escreva, Jesus, eternidade nos nossos olhos. Assim viveremos e nos apegamos firmemente nas Tuas promessas, a saber, a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe. Que Deus nos abençoe.